Queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria de compartilhar com vocês 40 fatos surpreendentes sobre Jesus que podem não ser amplamente conhecidos. Esses fatos nos ajudam a entender mais sobre quem ele era e o que ele realizou por nós. Jesus nasceu em Belém, uma pequena cidade na Judéia, cumprindo profecias antigas. Ele foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu de uma virgem chamada Maria. Jesus cresceu em Nazaré, uma cidade na Galileia, e era conhecido como Jesus de Nazaré. Antes de iniciar seu ministério público, Jesus trabalhou como carpinteiro, seguindo os passos de seu pai terreno, José. Seu ministério começou com seu batismo por João Batista no Rio Jordão, onde o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Durante seu ministério, Jesus realizou inúmeros milagres, incluindo curas, exorcismos e até mesmo a ressurreição de mortos. Ele ensinou principalmente por meio de parábolas, usando histórias simples para transmitir verdades espirituais profundas. Jesus desafiou as autoridades religiosas de sua época e condenou a hipocrisia e a injustiça dentro do sistema religioso. Ele escolheu 12 discípulos para serem seus seguidores mais próximos e futuros líderes da igreja. Jesus foi traído por um de seus próprios discípulos, Judas Iscariotes, que o entregou às autoridades romanas por 30 moedas de prata. Ele foi preso, julgado injustamente e crucificado numa cruz, uma forma de execução romana reservada para os piores criminosos. Durante sua crucificação, Jesus sofreu intensamente, mas permaneceu fiel ao seu propósito de redimir a humanidade. Ele foi crucificado entre dois criminosos e insultado pelos que passavam, mas respondeu com amor e perdão. Após sua morte, Jesus foi sepultado em um túmulo novo e selado por uma grande pedra. No terceiro dia após sua morte, Jesus ressuscitou dos mortos, vencendo a morte e o pecado. Ele apareceu a várias pessoas após sua ressurreição, incluindo seus discípulos, mostrando-lhes suas mãos e seu lado ferido como prova de sua ressurreição. Antes de ascender ao céu, Jesus instruiu seus discípulos a espalhar o Evangelho pelo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Ele prometeu enviar o Espírito Santo para capacitá-los e guiá-los em sua missão. Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido que veio para salvar a humanidade do pecado e da morte. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sacrificando-se como expiação pelos pecados da humanidade. Jesus é o único caminho para Deus, e ninguém pode chegar ao Pai exceto por meio dele. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, reinando sobre todo o universo com justiça e misericórdia. Jesus é o Emanuel, Deus conosco, que se fez carne e habitou entre nós, revelando-nos o amor e a graça de Deus. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, o Senhor da história e da eternidade. Jesus é o pão da vida, aquele que nos alimenta espiritualmente e nos dá a vida eterna. Ele é o bom pastor que cuida de suas ovelhas e as guia em segurança pelo caminho da vida. Jesus é o príncipe da paz, aquele que traz paz aos corações aflitos e ao mundo conturbado. Ele é o Salvador do mundo, que veio buscar e salvar os perdidos, oferecendo-lhes perdão e salvação. Jesus é o juiz justo que um dia julgará o mundo com justiça e verdade. Ele é o Rei que voltará em glória para estabelecer seu reino. Jesus é o Messias esperado pelos judeus e o Salvador aguardado por todas as nações. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, o Deus fiel que nunca muda. Jesus é o amigo mais próximo, o conselheiro mais sábio e o Salvador mais amoroso que alguém poderia ter. Ele é o exemplo perfeito de amor, compaixão, perdão e humildade para todos nós. Jesus é o Senhor da Igreja, o cabeça do corpo de Cristo, que nos une em comunhão e nos capacita para o serviço mútuo. Ele é a luz do mundo, aquele que ilumina nossos corações e nos guia no caminho da verdade. Jesus é o caminho para a verdadeira liberdade, libertando-nos do poder do pecado e da morte. Ele é o libertador dos cativos, aquele que nos liberta das cadeias do pecado e nos dá vida em abundância. Jesus é o consolador dos aflitos,
o médico dos enfermos e o refúgio dos oprimidos. Ele é o motivo de nossa esperança, a fonte de nossa alegria e o fundamento de nossa fé. Que esses fatos sobre Jesus nos inspirem a conhecê-lo mais profundamente, amá-lo mais sinceramente e segui-lo mais de perto em nossa jornada de fé. Que ele seja sempre o centro de nossas vidas e a razão de nossa esperança. Amém.